Olá, minha gente, boa tarde, tudo bom? Vamos começar aqui o nosso talk show de hoje com a Ana Célia, que vai falar com a gente aqui um pouquinho. Ela que é a empreendedora que está à frente do Riso Doce e da Ana Célia Queiroz Engenharia, certo? Vou aqui fazer uma breve apresentação sobre ela enquanto as pessoas vão chegando. Olá, Júlia, oi, chegou nossa convidada. Vamos aqui chamá-la. Deixa eu ver aqui. Ela está entrando. Vamos lá. Enquanto ela está entrando aqui para falar com a gente, vou falar aqui um pouquinho sobre ela. Olá, boa tarde, Oi, boa bem-vinda. tarde. Olá, vamos lá Obrigada. falar um pouquinho aqui sobre você, apresentar para quem está aqui. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Elson, é, Ana Célia, tem 38 anos, mora aqui em Parnamirim, bem pertinho de mim. E ela é casada, tem 2 filhos, tem a sua formação em desenho de projetos, tecnóloga em construção de edifícios, engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho. E também, seja bem-vindo, Renê, e também ela consegue conciliar uma arte incrível que é a de fazer bolos, doces, e eu já experimentei todos e são muito bons. Então, hoje, nossa convidada para a nossa live de hoje, ela vai falar aqui um pouquinho para a gente como conciliar duas profissões tão diferentes, mas que, querendo ou não, elas trazem muita alegria para as pessoas. E eu vou começar aqui, Ana Célia, perguntando a você, se você, assim, qual foi o seu último emprego antes de empreender? O que era que você fazia? Não precisa dizer o local, nem especificamente, assim, entrar em detalhes, mas o que era que você fazia? Você gostava, não gostava? Onde era que você estava no seu último emprego? Bem, boa tarde a todos. No último emprego, eu trabalhava na minha função mesmo, de engenheira civil, né? Eu trabalhei numa empresa mista aqui do nosso estado, a qual eu comecei inicialmente no setor de infraestrutura, e devido a algumas experiências que eu já tinha na parte de manutenção, de edificações, eu acabei sendo coordenadora de um setor lá, que era o setor de manutenção, a qual eu era responsável pela manutenção de todas as unidades dessa empresa, né? Então, o meu último emprego formal realmente foi na área que Sei. eu atuo de engenharia civil. E me diga uma coisa, esse emprego que você tinha, esse último emprego, né, formal, que você tinha, ele te incentivava a empreender ou ele fazia com que você não tivesse vontade de empreender? Ele adiava, você ter o seu próprio negócio? Na verdade, ele meio que na verdade, eu nunca pensei em empreender, né? A questão do empreender na minha vida entrou justamente quando eu saí desse meu último emprego, e a gente sabe que a crise estava bastante grande, né, no nosso país, principalmente na área de construção civil. Então, Uhum. eu vi de uma forma que eu tinha que empreender, ou dentro da área, ou fora da área, mas eu tinha que fazer algo que eu gostasse de fazer e que pudesse me dar um retorno financeiro. Então, assim, eu só pensei realmente em empreender depois que eu saí desse meu emprego formal. E como foi que você, é, a sua arte de fazer bolos e doces, como foi que ela aflorou? Foi junto com a engenharia? Foi depois da engenharia? Foi depois que você saiu desse emprego? Como foi que surgiu? Na verdade, eu sempre. Pronto, eu tenho um filho, né? Mas meu filho mais velho já está com 23 anos. Então, assim, nas festas de aniversário dele, sempre quem fazia os bolos era eu que fazia. Eu fazia tudo: o bolo, cachorro quente, tudo eu fazia, os docinhos, tudo sempre eu fazia. Só que aí ele Sim. foi crescendo, né? Ele já virou um homem, um adulto. E aí essa parte de fazer bolo se tornou algo que eu fazia mais como uma sobremesa para a família, enfim. Só que uma curiosidade que eu comecei a fazer bolos, porque eu comecei a acompanhar uma mãe, que ela tem uma criança que tem uma síndrome raríssima, e eu me vi na vontade de querer ajudar ela, né, na campanha. E aí eu disse, meu Deus, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu
eu tenho que, de alguma forma, fazer com que esse dinheiro apareça, porque eu me comovi com a história. E aí eu resolvi fazer uma torta de chocolate no condomínio para vender essa torta e esse dinheiro ajudar essa criança, ajudar nessa campanha. E aí a torta ela E, fez muito sucesso. E sim. aí as pessoas começaram a perguntar se eu fazia por encomenda, se eu fazia para fora. E aí foi quando surgiu a questão de eu fazer para fora. Aí eu comecei a me especializar, fazer alguns cursos, ver alguns vídeos, cursos não presencial, cursos online, onde dava algumas dicas para aperfeiçoar aquilo que o pouco que eu sabia e aprender mais coisas. Então, a confeitaria ela entrou na minha vida dessa forma. Foi tão bom aquela torta que eu fiz que as pessoas começaram a perguntar se eu fazia para fora e foi como eu comecei. Isso já tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, assim, você, para ajudar uma pessoa, que você até compartilhou comigo a história dessa pessoa, você, para ajudar uma pessoa, foi desenvolver uma arte que você já tinha. E essa arte acabou também se tornando um empreendimento para você, como uma empresa também, algo paralelo, junto com a engenharia. E aí a Isso. gente fica assim, querendo saber o que foi assim que te fez decidir para empreender. Não, eu tenho que empreender. Na verdade, a questão da necessidade, né? Como eu falei, a engenharia em si, ela vinha passando já por uma crise e ainda vem passando, agora que começou a dar uma melhorada. Então, eu via que eu tinha que procurar algo que eu gostasse de fazer, que me desse um retorno e que não fosse dentro da engenharia, mas algo que eu tivesse o prazer de fazer. Não fazer só, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Não. Tinha que ser algo que eu me identificasse e que eu pudesse ter aquele retorno também, que poderia ser uma segunda opção, digamos, que talvez você decidisse, talvez eu decidisse sair da área de engenharia, talvez se não tivesse me dando um retorno. Então, seria algo a se pensar em fazer algo que eu me identificasse, que eu gostasse e que pudesse me dar um retorno financeiro. Não Então, ocorreu e não ocorre, eu nunca coloco a confeitaria acima da minha profissão, porque a engenharia é algo que eu amo fazer, tanto que hoje eu continuo na parte dos bolos, mas eu faço só bolo por encomenda, eu não faço aquele que, tá pronto aqui e fica anunciando para as pessoas comprarem, não, eu faço por encomenda. então, a sua história é bem interessante porque você tem uma paixão que é a engenharia, que é assim o que você faz de melhor e você acabou descobrindo outra paixão pela confeitaria, que você também faz muito bem, consegue conciliar os dois. E a pergunta que vem em seguida, vem em mente, é assim: quais foram os desafios que você enfrentou quando começou, tanto a sua carreira solo como engenheira, e também essa parte de bolos, você teve alguma dificuldade? E o que foi que você enfrentou no início e o que você enfrenta hoje? Deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando: Carlos, Júnior, Diego, Luiz Tarcísio, obrigado pela presença aí de vocês. E agora responda aqui para eles e para mim, quais são os desafios? Olha aí, Júlia, aí falando dos seus bolos. Conta pra gente os desafios de quando você começou e agora. O que é que você enfrenta Bem, de desafio? o desafio era a questão do medo, porque assim, a parte da confeitaria era, para mim, apesar de ser algo que eu já fazia há algum tempo mais em casa, não fazia para vender, era um medo de saber se as pessoas iriam gostar. E sempre quando eu faço um bolo, eu faço como se fosse para mim. É como se eu fosse comer, como se fosse a minha família. Então, eu procuro fazer da melhor forma possível. Não só visando a questão do financeiro, do retorno financeiro, mas em realmente de agradar meu cliente, em que ele possa me indicar para outras pessoas. Então, meu medo era justamente esse. Será que eu faço tão bem e é tão bom que as pessoas vão gostar e vão indicar para outras pessoas? E eu acho que o maior desafio foi que eu fazia bolos normais, assim, pequenos, digamos assim, decorados. Meu primeiro desafio na parte de bolos foi a questão de fazer um bolo de um casamento. E eu nunca tinha feito. E era um bolo de andar de casamento.
apesar de ser um Eita, bolo rústico, que a gente chama, mas eu nunca tinha feito. E aí eu fiquei com muito medo, mas era uma pessoa que ia dar esse bolo de presente, ainda pior, porque era um presente que alguém ia dar para os noivos, né? menina, Então, que assim, foi o maior responsabilidade, desafio. hein? Foi esse o maior desafio. Está um pouquinho atrasando o vídeo, por isso que às vezes eu paro. E acabou que o meu desafio foi esse. Foi o meu primeiro bolo, que foi para um casamento que a pessoa ia dar de presente. E ela disse, não, você vai fazer, e mandou um modelo. E aí eu fui estudar como é que eu ia fazer aquele bolo de andar, porque eu nunca tinha feito. Mas graças a Deus deu certo e todo mundo gostou. E, eu sempre estou fazendo bolo. E assim, o bom é que para quem eu faço, ele sempre volta e sempre indica alguém. Então eu sempre estou Ótimo. E fazendo. na parte de engenharia, agora, falando de engenharia, qual foi o maior desafio quando você começou? Bem, o maior desafio lá atrás, né? Porque, como eu falei, eu sou técnica em desenho de projetos. Então, assim, eu sempre procuro, seja na parte de bolos, na parte de engenharia, tudo que eu procuro fazer com perfeição. Então, quando eu comecei há mais de, deixa eu ver, gente, há mais de 20 anos atrás, né, como técnica, a parte de projeto em computadores, que é a minha área, né, na parte de engenharia hoje, que eu estou focando no meu negócio, é a parte de projeto, principalmente a parte de regularização de imóveis, projeto de combate a incêndio, projetos de reforma e construção. Então, é essa parte que eu mexo. Então, naquela época, como eu era técnica de desenho de projetos, um dos maiores desafios foi sair da prancheta, porque eu iniciei desenhando em prancheta, para ir para o computador. Primeiro porque eu nem tinha computador. Ei, Então eu só vi a parte de desenho de projeto na escola técnica, né? Então eu não tinha computador. Então eu comecei fazendo nos meus horários vagos de almoço nos escritórios que eu trabalhava. Comecei a fazer algum projeto aqui e acolá extra para poder juntar o dinheiro para comprar o computador. Então, eu comecei a mexer no computador e também a questão de fazer curso, né, para poder aprender a fazer o projeto, tirar ali da prancheta para colocar no computador. Então, foi um dos meus maiores desafios e continua sendo, né, porque a gente sabe que tudo vai modificando, a tecnologia ela está aí, tá para nos ajudar, então sempre tem programas novos, recursos novos que vai nos ajudar na parte de projeto, né, na parte gráfica do projeto. Então, uma das maiores dificuldades hoje é justamente acompanhar o mercado e estar se atualizando, porque a gente nunca deixa de estudar, né? A gente é, ouve que as pessoas diziam antigamente que a área que nunca deixaria de estudar é a parte de direito, a parte da medicina, né? Porque as coisas vão modificando. Mas a engenharia em si também, a gente nunca para de estudar. Sempre tem que é estar verdade. adquirindo conhecimentos. E assim, na minha área de engenharia, eu sempre fiz muitos cursos para aprimorar aquilo que eu já sabia ou aprender algo novo também que vem surgindo, novas técnicas, enfim. É essa parte de você sempre estar adquirindo conhecimento. A diferença hoje que a gente começa a perceber no mercado é que as pessoas estão fazendo as mesmas coisas de antes, porém de formas diferentes, estão buscando meios diferentes, inovando o que já existe. Então, esse é o grande diferencial para quem quer empreender, é fazer mais do mesmo, porém de uma forma diferente. Porque engenheiro, a gente. Aí eu vou falar da minha área, né? Que é a advocacia. A advocacia você pode encontrar um advogado perto do fórum. Geralmente, os advogados eles instalam seus escritórios próximos a locais que tenham um grande fluxo de pessoas que vão necessitar de um serviço jurídico. Então, assim, qual é o diferencial que o profissional da advocacia ele tem que oferecer para ter aquele cliente? Entendeu? Não é esperar somente o cliente aparecer na porta. Você tem um diferencial, você tem que ter esse diferencial. Do mesmo jeito que o engenheiro, o médico, a medicina é a mesma, as doenças vão se modificando e as pessoas têm que ir se atualizando, porque estamos em constante evolução. E caminhando aqui para os nossos temas, falando dessa questão de desafio, principalmente o inovar, na minha área de direito, por exemplo, quando começou a surgir o processo eletrônico,
Eu estagiava no fórum ainda, e foi uma grande confusão, porque muitos advogados tinham uma rejeição a processo eletrônico. Eu ainda consegui ver petições feitas em máquina de datilografia, ou pessoas que não tinham uso do computador, tinha estagiário que digitava as peças, que fazia tudo e o advogado só assinava. Então, quando foi começando o processo eletrônico, a inovação, como você falou, se atualizar, muitas pessoas tiveram uma certa rejeição. E se a gente não se atualiza, o mercado por si só vai escolhendo, né? Vai Sim. selecionando quem não se inova. E você falou aí que você está em constante evolução, constante renovação de conhecimento, que isso é muito importante. E nesses desafios todos que você falou, nessa necessidade de se renovar, em algum momento você pensou em desistir, seja da parte de confeitaria, seja da parte de engenharia, em algum momento você disse, não, não vai dar mais para mim, vou fazer outra coisa da minha vida. Você chegou a pensar em desistir? Não, não, nunca pensei em desistir, não. Quando vinha a dificuldade, eu tentava ver assim, é, quando surgia alguma coisa, eu disse, não, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer para melhorar, mas desistir, não. Quando algo está dando errado, não é que você não tem que abrir mão, você tem que ver por que está dando errado, né? É, por exemplo, a questão de se alguém vir pedir um tipo de bolo para mim e eu não souber fazer, eu tenho que ou procurar fazer, se eu ver que, por exemplo, principalmente a parte de bolo. A parte de bolo, ela sempre está mudando, as pessoas sempre têm que estar inovando, porque as pessoas não querem só comprar um bolo, ela quer que seja bonito. Então, tudo isso você tem que estar se aprimorando. Então, Porque o eu acho bolo em que si, quando vem a dificuldade, Célia, o bolo em si é a presença da festa, é o ponto auge da festa de tudo, é o bolo. Então, quando a pessoa procura um bolo, ela quer o bolo. isso. E assim, e também não só bonito, ele tem que ser gostoso, né? Porque às vezes a gente vê um bolo lindo, ai, bolo lindo, mas quando você vai comer, o sabor não é tão bom. É verdade. Então, tem que agradar o paladar e aos olhos, né? E a área Exato. da engenharia, quando eu via, por exemplo, alguns projetos que eu não tinha habilidade, tipo assim, a gente tem um conhecimento, eu costumo muito falar, comparar a engenharia com a medicina. Quando você faz a medicina, você vai escolher qual a sua especialidade, né? Se você vai para ortopedia, se você vai para obstetrícia, se você vai para pediatria, e assim também a engenharia. A engenharia, ela tem o projeto estrutural, aí você vai se dedicar e fazer um curso, especializar naquela parte de projeto estrutural, ou então ele tem um projeto hidrossanitário, então você vai fazer uma especialização, ou você vai estudar aquele tipo de projeto. E uma necessidade que eu vi, e que eu vi que, assim, até tem profissionais que fazem, mas às vezes fazem de qualquer jeito, não faz com maestria, os projetos de combate a incêndio, por exemplo. Eu fui fazer um curso para como melhor fazer, como apresentar de melhor forma para o meu cliente, como fazer com que aquele projeto ele seja aprovado o mais rápido possível, porque ele tem que passar pelos órgãos, né? No caso, tem que passar pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo. Então, assim, e à medida que eu fui fazendo esses projetos, eu fui melhorando e fui me aperfeiçoando. Então, por exemplo, se antigamente eu demorava muito para aprovar um projeto, porque tinha algumas correções que precisavam ser feitas, tinha alguns ajustes, hoje esses ajustes diminuíram ou simplesmente nem existem mais, porque eu consigo apresentar um projeto que da primeira vez ele já é aprovado pelo bombeiro, e isso é bom para mim e é bom para o meu cliente também. E Ana Célia, tá aí, tá me ouvindo? Você deu uma travadinha, mas eu estou É. ouvindo. E nisso tudo, e muitas vezes, todos nós, quando vamos começar algo, ou quando estamos no curso de alguma coisa, é, sempre acontece com todo mundo algum erro, como você mesmo falou, a gente não tem que pensar em desistir, a gente tem que ver onde está o erro e tentar corrigir a rota e seguir por outro caminho, mas não pode desistir. E fala assim, para a gente, voltando mais para essa parte da nossa religiosidade, né? Em qual momento assim você sentiu que Deus estava no seu caminho, estava te orientando, estava te guiando, estava te ajudando nessa caminhada, nesse fato de empreender?
Ivana, eu acho que eu posso dizer que em todos os, acho não, tenho certeza, em todos os momentos, em todos os caminhos, tudo que eu, até porque eu sou muito ligada, eu tenho muita ligação com Deus, de tipo assim, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. E eu acho que quando a gente coloca Deus na frente e começa a tentar fazer as coisas corretas, Deus ele vai abençoando a gente de uma forma que às vezes a gente até se surpreende. Então, assim, eu posso dizer que eu vejo Deus em todos os momentos da minha vida, seja na parte da área de bolos, ou seja na parte da engenharia. Deus ele vem abrindo as portas e abrindo os caminhos de uma forma que às vezes a gente até se pergunta, eu me pergunto, será que eu mereço? Porque a gente não é merecedor, né? Mas Deus ele é misericordioso e ele tem nos abençoado de uma forma muito grande. E eu só tenho a agradecer e Deus ele tem estado comigo todo o tempo. Que bom, isso é muito bom, porque a gente tem a tendência natural do ser humano é à medida que vai crescendo, ele acaba esquecendo de quem está por trás, de quem ajudou, e principalmente de quantas vezes a gente não vê a ajuda de Deus, mas ele sempre está ali. E nessa questão aqui, no nosso plano aqui, no nosso plano terrestre, quem foi que te ajudou, quem foi que te incentivou, e mesmo que negativamente, quem às vezes falou alguma coisa para você que, se fosse em outra situação, você desistiria, mas não, aquele pensamento negativo, pelo contrário, ele te incentivou a continuar. Quem você lembra, assim, que te ajudou nisso tudo? Minha família, eu posso dizer que minha família, meu filho, meu esposo, na parte de bolo mesmo, meu filho fica, mãe, porque ele sempre, ele acho que ele tem um sonho de abrir uma confeitaria. Ele faz, você pensa em abrir uma confeitaria, mas aí eu fico meio. Possa ser eu, como empreendedora, quem sabe, me contratar pessoas futuramente. Deus, a gente vê o hoje, mas Deus ele vê lá na frente, né? Quem sabe um dia eu não Exato. vou abrir uma confeitaria, um delicatessen, não sei, mas os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Então, meu filho sempre incentivou nisso. Ele que fez a arte, que ele se formou há pouco tempo, na verdade não colocou grau ainda devido à pandemia, mas ele Uhum. se formou agora em publicidade e propaganda. Então, ele que fez a logomarca, ele que me ajuda com os topos do bolo. Então, assim, eu tenho um incentivo muito grande por parte da minha família e também por parte do meu esposo. Meu esposo, eu acho que ele é uma pessoa que eu agradeço muito a Deus, porque ele me ajuda com a nossa filha, ele me ajuda com as tarefas de casa, ele me ajuda incentivando na minha área profissional. Às vezes a gente entristece, dá uma entristecida, às vezes fica, ai meu Deus, como é que vai ser esse mês? Ai, como é que eu vou fazer isso? E ele vai falar, é, Deus vai dar um jeito. Ele fala, Deus vai dar um jeito. Ele com aquele jeito dele, meio assim, que ele não é muito de falar, mas ele fala, vai dar certo, não se preocupe, vai dar certo. E aí, às vezes, eu fico, ai, como é que eu vou fazer? E esse mês assim tá difícil. E aí ele faz, não, mas vai dar certo. E ele sempre tá ali. Por mais que ele não consiga, digamos assim, me ajudar, porque a área dele é totalmente diferente da minha, mas só em ele falar assim, pronto, recentemente surgiu algo novo para mim e eu fiquei, aí eu fui falar com ele. Ele é a primeira pessoa, né, que eu vou falar, sempre é ele. Meu filho, e aí aparece uma oportunidade assim, assim, o que é que você acha? O que é que eu devo fazer? Aí ele começa a analisar junto comigo, você acha que dá certo? Aí a gente analisa junto, conversa junto, e aí tanto que eu consigo chegar a uma conclusão, claro, primeiramente pedindo direcionamento a Deus, mas com a conversa que eu tenho com ele, e aí eu consigo chegar a uma conclusão e com a ajuda dele. Então, aí ele vai no final assim, o que você decidir, sabe que eu tô com você. Então, é muito bom a gente saber que quem está do nosso lado, ele está nos apoiando, nos incentivando. E mesmo que der errado, ele fala assim, e mesmo que der errado, mas pelo menos você aprendeu alguma coisa. E eu acho que isso eu até passei para ele, né? Porque eu já passei por muitas coisas na minha vida e eu poderia ser uma pessoa muito amargurada, uma pessoa muito triste, ou uma pessoa que vivesse reclamando. Não. Tudo que aconteceu e tudo que acontece hoje, mesmo que de negativo, eu creio que é para eu colher alguma coisa lá na frente, ou para aprender, ou até mesmo para me preparar para algo muito melhor, algo lá na frente. Então, assim,
todo caminho ele vai ter pedras, ele vai ter espinhos. E às vezes é necessário a gente passar por ele, porque eu acho que é Deus nos preparando para algo melhor. Então, o apoio da família é primordial. Muito bem. O que falta, às vezes, nas pessoas é o apoio. E, às vezes, só uma palavra, ela pode levantar uma pessoa como pode derrubar. Mesmo que a gente não tenha certeza de nada, porque a gente tem tanta certeza quanto o dia de amanhã, nenhuma. A gente não tem certeza de nada. E, às vezes, um apoio é tão importante e as pessoas não falam, não dizem uma palavra que às vezes pode até sustentar a pessoa e levantar para que ela prossiga. E isso é muito importante, você ter essa rede de apoio, quem te apoia, quem confie no seu taco, né? Confie no seu sonho, mesmo sabendo se der tudo errado, mas está tudo certo, porque você tentou, você fez, e você só ia saber fazendo. E aí, para finalizar aqui, o que é que você pode dizer assim para a gente, de como você se via quando tudo começou, como você se via antes, como você se vê hoje e o que você vê para você daqui a 5 anos? Bem, na época eu acho que eu me via com medo, eu tinha medo do novo, que a gente sempre vai ter medo do novo, o novo ele assusta. Mas hoje, quando eu começo a ter medo de alguma coisa, eu tenho a coragem de enfrentar. Eu vou fazer, eu vou correr atrás. Uhum. E eu não sei o que eu tenho preparado, eu não sei o que Deus tem preparado para mim daqui a 5 anos, mas eu creio que eu me vejo bem, eu me vejo com sucesso, seja na área de bolos, seja na área da engenharia, porque eu acho que o que reflete daqui a 5 anos é o que eu estou fazendo hoje. Então, hoje eu estou procurando investir, eu estou procurando me atualizar, as ferramentas elas estão aí, o próprio Instagram ele está aqui para nos ajudar. Então, a gente tem que começar a usar isso a favor da gente, né? Porque as redes sociais, elas nos ajudam muito. E eu acho que a dificuldade das pessoas é justamente isso, é lidar com o novo. Que talvez as pessoas mais novas, né? Ela tem mais essa facilidade. Eu tiro pela minha filha. Minha filha, ela não pode ver eu preparar aqui que eu vou participar de uma live, porque eu já tenho participado de algumas lives, que ela já chega, mamãe, eu quero participar com você, ela já começa a querer falar, ela quer participar da live junto comigo. Então, assim, a desenvoltura dela, ela pegar o celular, ela pega meu celular, já liga a câmera, já começa a falar, eu sou Maria de Lourdes, dá o seu like e começa, e eu fico, meu Deus, como... E a gente tem que se adaptar a isso, é o novo, é a nossa realidade, e a gente tem que começar a perder a vergonha. Se tiver medo, vai com medo mesmo, que uma hora você vai aprender Mas a controlar, ou eu não sei se vai passar o medo, mas eu acho que a gente vai aprendendo a controlar. a controlar. Porque hoje a diferença muita gente diz, você está fazendo isso, você fez isso, como eu escuto, você tá blogueirinha. Mas você está fazendo? Né? Porque tem muita gente que. Você já deve ter ouvido isso também, toda blogueirinha. Mas tu está fazendo também, você está se promovendo, né? E o Sim. empreendedor, quem está para empreender, é uma pessoa que tem coragem, é uma pessoa que não tem vergonha, ela acaba se tornando uma pessoa sem vergonha, mas com princípio, que é o mais importante. Ela tem que se divulgar, ela tem que inovar, fazer a mesma coisa de um modo diferente. E como você disse, as redes sociais estão aí para isso. Mas eu estou aqui me lembrando, você falando logo no início, que você trabalha com essa parte de regularização de imóveis, não é isso? Você faz essa Isso, parte. E isso. pronto, na área que. Sim, pode falar. Principalmente da parte comercial, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que está em uma casa, que ela não fez aquela legalização, porque tem a diferença entre legalização e regularização. Legalizar é algo que eu tenho, tipo, eu tenho um terreno e eu quero começar a construir. Então, eu sei que eu tenho que legalizar. Eu tenho que pedir um alvará de construção e para começar aquela obra legalmente, digamos assim. É que nem como uma criança que vai nascer. Você tem que registrar aquela criança, porque senão o mundo não vai saber que ela existe. Então, todo o Uhum. imóvel que ele vai ser feito, ele precisa ser legalizado. Aí, digamos que esse imóvel ele já existe e ele nunca teve uma vara de construção, ele nunca teve uma BITS, então eu faço essa parte de regularização. Infelizmente, as pessoas só regularizam quando são notificadas.
ou pelo CREA, ou pela prefeitura. Então, a maioria dos meus trabalhos hoje nessa parte é regulando, ou seja, pessoas que foram notificadas, que acham que fazer só regularizar depois sai mais barato, mas na verdade não sai. Porque às vezes, se sua obra está em andamento, sua obra vai ser paralisada, então você vai ter, vai atrasar aquela sua obra se ela estiver iniciando, vem a multa para você pagar. Às vezes, alguma coisa que você fez não está de acordo com o plano diretor ou o código de obras da cidade, talvez você tenha que demolir ou pagar uma multa para poder continuar daquela forma. Então, assim, eu faço muito essa parte de regularização de imóveis, principalmente comercial. Pronto, então era sobre isso mesmo que eu queria aproveitar aqui para falar com vocês que estão aqui assistindo a gente, que a gente vai preparar um material, quem sabe até uma live para falar sobre isso, porque como eu falei na minha jornada, dono do próprio negócio, muitas pessoas me procuraram, Ivana, qual é o melhor tipo jurídico? Qual é qual é o tipo jurídico que eu vou constituir minha empresa? Eu quero abrir uma empresa, onde é que eu vou abrir minha empresa? E tudo começa do local físico, do imóvel onde a pessoa vai abrir a sua empresa. Até porque para abrir a empresa é feito um protocolo dentro de um sistema eletrônico e é necessário os dados do imóvel. E aí muitas vezes as pessoas alugam o imóvel, né? Vai, aluga o imóvel, abre a empresa, faz tudo, aí quando começa a vir a documentação, começa a ser solicitada a documentação necessária para regularizar o imóvel, para liberar o vará, a VCB, a BITS, e dependendo do ramo da atividade, existem documentos que são necessários ao imóvel. Aí a pessoa não tem, o locatário não providenciou, e aí a pessoa acaba tendo mais dor de cabeça com o empreendimento dela. Quando a pessoa abre uma loja no shopping, não. O shopping, ele tem toda a documentação para cada loja que ele aluga, ele tem a documentação toda pronta. A pessoa não tem problema quanto a isso. Mas você alugar um prédio comercial de um particular, tem muita dor de cabeça em relação a isso. Se o imóvel não for todo legalizado, regularizado, como a Ana Célia falou. E aí a gente vai preparar um conteúdo para vocês que estão acompanhando a gente, que quer empreender, que está com vontade de começar o seu negócio. Eu vou me juntar com a minha amiga Ana Célia, a gente vai preparar um conteúdo, ou em formato de live, ou vídeos, a gente vai ver o que vai preparar para vocês também terem esse conhecimento, porque não é só o empreender, ter uma vontade de ter um negócio, você tem que ter conhecimento do negócio que você vai começar, e não é só conhecimento do que você vai fazer, é de tudo aquilo que está relacionado ao seu negócio. Então, Ana Célia, você fica à vontade aí para falar mais alguma coisa, para quem está aqui Eu assistindo. já peguei você falando sobre isso, eu já peguei um imóvel para regularizar em que era alocado, a pessoa estava tentando tirar a licença de operação lá e simplesmente ela teve que mudar para outro local. Por quê? Por ser alugado, tinha que fazer algumas intervenções que a prefeitura exigiu, e como era alugado e era uma casa, o proprietário ele não permitiu que fizesse as alterações, então ele teve que sair, depois de estar todo instalado, ter feito até algumas alterações lá no imóvel, ele teve que mudar de local, porque onde ele estava ele não ia conseguir tirar a sua licença de operação. Então, a gente deixa aí para vocês já esse pequeno, como é que eu posso dizer, esse pequeno aperitivo, que vai vir aí mais um conteúdo bacana para quem está empreendendo, ter mais esse conhecimento. E eu agradeço a você, Ana Célia, por ter vindo, ter participado, ter falado dos seus empreendimentos, de como começou, como hoje está. E muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. E a gente vai se encaminhando aqui para todo mundo ir almoçar. Quem ainda não almoçou, ir almoçar, né? Também não almocei, eu tenho já uma visita. Só queria agradecer, né, a todos que acompanharam a gente, as pessoas que vão assistir depois, que eu sei que você vai deixar gravado. Vou Queria aprender ainda, agradecer estou também a aprendendo ainda. você. Eu agradeço também a você pela oportunidade, por esse convite de estar aqui, dividir com as pessoas um pouquinho da minha experiência, que não é muita, mas um pouco que eu sei, eu gosto muito de ensinar para outros. Oi, pronto? Estava cortando. Pronto. Pronto, né? É, Então,
Muito obrigada, Ana Célia. Obrigada a todos vocês que tiveram um tempinho aqui para ficar com a gente. Tenham uma boa tarde e até o próximo talk show, que tem outra convidada aí bem bacana mesmo, bem especial, para inspirar vocês mais ainda a empreender. Tchau, tchau, Ana Célia. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, minha gente. Obrigada por terem participado. Obrigado por quem participou, quem interagiu. Abraços a todos e até o próximo talk show. Depois eu publico aqui para vocês. Um abraço, boa tarde.